diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlos Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, nesse momento são 4 horas em ponto, indo para 4 horas e 1 minuto e a Bolsa de Valores de São Paulo está mais um dia operando em território negativo. Esse é o 16º pregão do mês em que o Ibovespa está prestes a fechar em território negativo. Apenas 2 pregões desde o começo do mês fecharam no verdinho e agora o vermelho é de menos 0,76%, 116.135 pontos para o Ibovespa, agora acaba de piorar, menos 0,80%, 116.089 pontos. Estamos indo aqui no nosso profit da Nelógica, 10,36 bilhões de reais é o volume financeiro desta sexta-feira. Grupo Pão de Açúcar é o pior, segundo dia consecutivo de queda para o Grupo Pão de Açúcar, a pior do dia, 5,35%, Local Web 5,13%, Arezzo. Aliás, CVC, 4,94% de queda. Grupo São Martinho, por outro lado, sobe 3,70%, a SLC sobe 2,51% e Raízen, mais um dia de forte alta, 2,14% para a Raízen. Agora, Raízen, que por sinal está liderando há vários dias, né? Não é o primeiro dia que tem uma liderança ou está entre as mais altas da Bolsa de Valores. A gente vai dar uma olhada agora como estão o dólar e as bolsas lá fora, porque se a gente pegar a cotação nesta sexta-feira do dólar, ele cai mais um dia, 0,33%, R$ 4,86 para a moeda americana. Petrobras cai 0,43% a R$ 32,05 e a Vale cai, a Vale sobe, aliás, 0,11%, R$ 62,27. O dólar, então, que perde o patamar de R$ 4,90 e está caindo. Agora, aliás, a Bolsa acabou de perder os 116 mil pontos, voltou para os 115 mil pontos a B3. Vamos dar uma olhada como está o petróleo também, porque o petróleo sobe forte hoje, 1,60% a cotação do petróleo, sobe para $84,72 a cotação do petróleo. A bolsas lá fora, a Nasdaq sobe 0,97%, o SP 500 0,79% e Dow Jones 1%. Deixa eu ver se temos já minha parceira de todas as tardes. Não, ainda daqui a pouquinho, então, vamos chamar a nossa Isabela Takagi para falar conosco e falar também da situação do minério de ferro lá fora. Vamos iniciando, então, o nosso closing falando um pouco das notícias do Brasil e do mundo. Inclusive, acabou de chegar uma notícia, gente, que acaba de ser aprovado o STF formou maioria para o Congresso adequar o número de deputados para a população dos estados. Então, temos uma notícia que acaba de chegar. Legislativo vai ter que editar uma lei até o final de junho de 2025, caso contrário, o TSE vai determinar uma mudança, uma adequação do número de deputados e senadores, aliás, deputados no caso, né, para cada estado. Então, temos o STF que então determinou que o Conselho Nacional
edite uma lei complementar, porque o número de deputados hoje, você sabe, gente, é muito desproporcional. Tem estados muito populosos como São Paulo, que tem um número de deputados menor daquele que deveria ter. Então temos uma subrepresentação de São Paulo e uma sobre-representação de estados, especialmente menores, né, com população menor, como estados do Nordeste, então, ou do Norte também. Então, esta é uma velha demanda de estados maiores, mais populosos, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas também estados do sul do Brasil, que tem mais população em relação ao número de deputados que eles têm. Agora, vamos falar também da situação lá fora, porque tivemos o simpósio de Jackson Hole e o Jerome Powell falou após a reunião com os banqueiros centrais e afirmou que a Fed está se preparando para levar para uma maior elevação, para uma nova elevação das taxas de juros, caso isso seja necessário. Hoje, os Fed Funds, os correspondentes à Selic, lá nos Estados Unidos, ou taxa de juros nos Estados Unidos está por volta de 5%, entre 5% e 5,25%. A inflação anual dos Estados Unidos, medida pelo CPI, que é o índice de preços ao consumidor, a sigla em inglês, nesse momento está acumulada atualmente em 3,2%. Isso de acordo com o número de julho, o último a ser publicado. Agora, com as falas de Powell, os Treasury Yields, ou seja, os rendimentos pagos pelos títulos do Tesouro Americano, estão subindo. Os Treasuries para os 2 anos ganham até 6,3 ponto base e estão cotados, estão rendendo 5,08% para o vencimento em 10 anos e 4,25% para os ganhos de 10 anos, aliás, 4,25%. Agora, muitos especialistas acreditam que o tom é, em geral, equilibrado, esse tom de Powell, mas está inclinando um pouco mais para o lado da cautela, e a mensagem-chave que essa fala de Jerome Powell está passando e transmitindo é que é um discurso de paciência. Os pontos salientes do discurso de Powell puxaram a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos para baixo nesta sexta-feira, no começo do pregão, mas após algumas horas a Bolsa se recuperou. E agora vamos falar de outra grande empresa brasileira, a WEG. A WEG que anunciou nesta sexta-feira a compra de um novo terreno na cidade de Atotonilco, de Tula, no estado de Hidalgo, no México, pelo valor de $40 milhões. Esse terreno está localizado em frente ao maior parque fabril da companhia no país e possui 640 mil metros quadrados de área total e faz parte da estratégia de longo prazo para o aumento gradual da capacidade produtiva e expansão da WEG no México. O comunicado diz que, abre aspas, a propriedade do novo terreno ao maior parque industrial da WEG no país facilitará a integração dos processos produtivos e verticalização das operações mexicanas no futuro, bem como o processo logístico, permitindo acompanhar recursos de áreas de apoio entre as unidades. A WEG está no México desde 2000 e contabiliza 5 unidades fabris no país norte-americano, 2 em Huehuetoca, que são produtoras de motores elétricos e transformadores, uma em Tizayuca, especializada na fabricação de transformadores, e 2 em Atotonilco de Tula, onde a companhia possui fábricas voltadas para a produção de motores elétricos, de painéis elétricos e de tintas de pós-industriais. Com a aquisição do novo terreno, agora a empresa soma mais de 1.200.000 metros quadrados de área no México, onde conta atualmente com quase 4 mil colaboradores. Então, a WEG crescendo lá no México. Deixa eu ver se temos já a minha parceira de todas as tardes, Isabela. Se não, vamos dar uma olhada agora no Guarujá, gente, porque está tendo hoje um evento muito importante, que é o evento, o Fórum Esfera Brasil, que está reunindo ministros, presidentes de bancos públicos, como o BNDES, também juízes do Tribunal de Contas da União e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver quem está falando nesse momento. Temos uma... executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, falando nesse momento. Vamos ouvir o que ele está falando. Uma ótima de atrair os investidores, explicar as vantagens disso e, ao mesmo tempo, evidentemente, recompor as receitas que a Fazenda precisa
para equacionar as contas públicas e a poder avançar nos programas sociais. Vou trazer mais uma pergunta da plateia que está direcionada para o presidente Aloysio Mercadante e André Esteves. E aí eu vou pedir já para o presidente Aloysio Mercadante ser um pouco mais conciso, porque a gente não tem tanto tempo, e eu quero encerrar, é da audiência, eu quero encerrar com o presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas. A pergunta é, Mercadante e Esteves, como alinhar o mercado de capitais com o PAC, talvez via debêntures incentivadas? E aí eu quero usar essa pergunta para vocês falarem um pouco sobre como pode ser essa parceria entre BNDES e setor privado nesse sentido. Olha, eu acho que faz todo sentido, por exemplo, um banco público como o BNDES tem um instrumento que nós estamos defendendo, uma letra de crédito para o desenvolvimento. Nós temos a LCI, a LCA. Tem um problema na LCI e na LCA que nem sempre chega na ponta o que foi captado no mercado, e no banco público vai chegar 100% na ponta, para financiar esse pacote de investimentos que organiza, inclusive, o Pacto Federativo, porque os municípios, os estados, o setor privado, os projetos mais estruturantes do Brasil, para a gente sair desse curto-prazismo, estão sendo desenhados no PAC e no Plano de Transformação Ecológica, que é complemento à política industrial. Então, acho que faz todo sentido nós termos esse instrumento. O que é que preocupa o mercado de capitais? Que a gente não repita o problema que nós já tivemos, que esses incentivos passem ou desorganizem ou desequilibrem a relação do setor privado e do setor público. Então, nós não temos pretensões. Se nós tivermos uma coisa do tipo 10 bilhões por ano, vai 100% para uma parceria público-privada. Então, além disso, nós podemos operar e estruturar juntos programas de debêntures, como nós fizemos agora na infraestrutura. No saneamento, nós fizemos 9 bilhões e 400 milhões, as duas maiores debêntures em infraestrutura. O BNDES estruturou, o BTG e Itaú coordenaram a distribuição e foi um sucesso completo. Então, nós precisamos de mais parceria público-privada. Eu acho que nós temos que romper duas coisas do Brasil. Primeiro é o seguinte, parar de falar mal do Brasil. Está na hora de falar bem do Brasil, a gente precisa vender o Brasil, a gente precisa mostrar o Brasil, a gente precisa empolgar o planeta com o Brasil, e o momento é ótimo para a gente fazer isso. Ótimo. E segundo, uma relação entre setor público e setor privado de outro nível. Quer dizer, nós temos que nos complementar, nós temos que nos fortalecer, nós somos parte da solução. Por exemplo, é difícil ter uma equipe como o BNDES para estruturar projetos de infraestrutura complexos, de metrô, a saneamento, o que seja. E nós trabalhamos com o setor privado, porque a gente contrata o setor privado para desenhar, monitora e acompanha. E segundo, você precisa do BNDES para fazer, por exemplo, um financiamento de 35 anos ou de 25 anos. Porque nós é que vamos ser um investidor de longo prazo, que não é um parceiro oportunista, que está pensando uma solução, e o mercado tem mais urgência. Muitas vezes ele vai até 10 anos, mas não passa disso. Então, precisa dessa relação público-privada. O PAC é imprescindível que o mercado de capitais seja fortalecido e que a gente trabalhe. Já faço mais uma provocação para o André aqui. Vamos retomar o IPO, André. Vamos olhar, nós temos muitos projetos chegando de excelente qualidade. Por que 2 anos sem emitir? Está na hora de a gente acreditar e fazer. E a debênture que nós fizemos em infraestrutura mostrou que tem espaço para a gente voltar. E essa aversão ao risco que veio com as americanas já está se dissipando e nós temos um potencial muito grande de retomar o mercado de capitais. Que, evidentemente, tudo que o setor privado fizer, nós não precisamos fazer. Mas, nesse momento, por exemplo, de retomada, precisa dessa parceria, senão a gente não sai do buraco que a gente entrou. E uma coisa importante na vida pública, toda vez que você cai no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é largar a pá e parar de cavar. Então, vamos desarmar, largar as pás, pensar a parceria e vamos retomar o investimento. Eu vou perder meu emprego de mediador aqui, porque ele está distribuindo para todo mundo. Minha provocação para ele é isso, retomar o IPO e a gente começar a retomar o IPO no Brasil. 2 anos que não emite. Mas estão me sinalizando aqui que, que a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Esteves, você consegue fazer em 1 minutinho, porque realmente a gente precisa encerrar. Muito rápido. Sobre mercado de capitais, o presidente Aloysio disse tudo. O BNDES está falando de desenvolvimento de mercado de capitais junto com os agentes privados. Agora, eu quero chamar um outro pedaço da pergunta e da resposta que tem a ver com o Brasil. Todos nós aqui somos de uma geração que vivemos diversos momentos no Brasil, sempre com um grande desafio econômico na nossa frente. Já foi a inflação lá nos anos 90, depois passou nos anos 80, 90, depois passou a ser as contas externas,
Por último, as contas fiscais. Importante a gente não esquecer, nós nunca tivemos um momento onde a gente não tem nenhum problema. Claro que sempre tem uma coisa para melhorar, outra para tal. Não temos problema de inflação. A inflação no Brasil esse ano vai ser mais baixa do que a da Europa, como foi ano passado e como será ano que vem. As contas externas do Brasil estão totalmente equilibradas. O balanço do Brasil esse ano vai ser em torno de 75 bi de dólares, uma das 5 maiores do mundo. Nossos colegas de liga é a China, a Alemanha, a França. Essa é a nossa liga, né? A nossa situação fiscal, com arcabouço, o antigo teto de gastos, com aprimoramento, com arcabouço, e essa visão responsável que o Dari explicou aqui, vai fazer com que o Brasil seja um dos 5 países que tem o melhor resultado fiscal do G20. Então, como o presidente Aloysio enalteceu a todos aqui, vamos olhar para o lado bom, que o copo está bem mais cheio do que está parecendo. Tá bom? Maravilha, Obrigado. muito obrigada. Agradeço muitíssimo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, André Esteves, presidente do Conselho do BTG Pactual, Dario Durigan, ministro em exercício, secretário do Ministério da Fazenda. Muito obrigada pelo debate tão rico. E de volta aqui no Closing, aqui na BMC, estamos assistindo ao vivo o Fórum Esfera Brasil 2023 com André Esteves, chairman do BTG Pactual, ministro Bruno Dantas do TCU, também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, além do secretário-geral do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Então, muito interessante esse painel sobre o PAC. Vamos voltar em breve a mostrar também imagens ao vivo de Guarujá, onde está acontecendo em um hotel do Guarujá esse Fórum Esfera Brasil 2023. Deixa eu ver se agora sim temos minha parceira de todas as tardes, Isabela Tacá, que se está já conosco. Agora sim, muito boa tarde, Isa, direto de Brasília. Que novidades temos do mundo político e também, antes disso, claro, nosso tradicional giro para os mercados internacionais, petróleo e minério de ferro. Como estão as coisas por aí, Isa? Boa tarde. Olá, muito boa tarde para você, Carlos, boa tarde a todos. Bom, por enquanto, né, agenda esvaziada, né, toda sexta-feira a agenda política aqui em Brasília, no Congresso Nacional pelo menos, é bem esvaziada, os parlamentares vão para seus estados. Mais cedo eu entrei, né, sobre a taxação de que dizem, né, super ricos, né, essa expressão, e offshore, que deve sair hoje, né, essa foi a notícia atualizada que eu consegui aqui de bastidor, né, com os assessores ali nos gabinetes. Mas então, depois de fazer um acordo para conseguir destravar a medida provisória do reajuste do salário mínimo e a isenção do imposto de renda, o governo então deve publicar hoje em uma MP que estabelece a taxação de fundos exclusivos. A MP deve então trazer a possibilidade de pagamento opcional antecipado de imposto de renda. É um assunto aí que ainda vai ter bastante repercussão. Hoje deve ser então enviada e na semana que vem a gente vai saber mais detalhes. Bom, vamos então para as cotações, primeiro com os principais índices lá nos Estados Unidos, que estão em alta após a fala de Jerome Powell, todos em alta, Dow Jones operando 0,87%, S&P 500 operando 0,87% e Nasdaq 1,09% em alta, território positivo. Agora, os preços do minério de ferro têm o melhor desempenho em 2 meses, contratos futuros retomaram ali o rally na Bolsa de Singapura, o resultado vai em direção ao maior ganho semanal em 11 semanas, a alta é sustentada pelas medidas de apoio à recuperação econômica da China e também pelo otimismo com as perspectivas da demanda no curto prazo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre estímulos da China. Então, lá na Bolsa de Singapura subiu 2% aos 114 dólares e 15 centavos. E lá na Bolsa de Dalian encerrou com alto de 0,5% aos 113 dólares e 49 centavos por tonelada. E os preços internacionais de petróleo encerram um dia em alta ali, mas na semana fica negativa. Barril WTI com alta de 0,99% aos 79 dólares e 83 centavos. E barril Brent com alta de 1,34% aos 84 dólares e 48 centavos, Carlos. Perfeito, Isa. Agora vamos dar uma olhada, estou dando aqui as notícias que acabam de chegar com o Mercadante que falou que a participação do mercado de capitais no PAC pode ser via letra de crédito. Então, Aloysio Mercadante antecipando o que poderia acontecer e também falou que a aversão ao risco veio do caso de Americanas estaria se dissipando. Então,
Fórum Espera Brasil, acontecendo lá em Guarujá. Daqui a pouquinho voltamos também com imagens ao vivo. E agora vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com mais informações aqui no nosso closing da BMC. Não saia daí. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 22 minutos. E a Bolsa de Valores de São Paulo piora o seu andamento. Queda de 0,83% nesse momento, 116.051 pontos. Volume financeiro de 11,15%, 11,15 bilhões de reais, aliás. Grupo Pão de Açúcar se confirma pior do dia, menos 6,13%. CVC, menos 5,76%, o Local Web agora menos 5,01%. Aqui no nosso Profit vocês estão vendo que é um dia de luta para o Ibovespa, 16º pregão do mês de agosto em território negativo. Muito complicado o mês de agosto para a Bolsa de Valores de São Paulo. Grupo São Martinho, maior alta de hoje, 4,65%, Raizen 2,14% e SLC 2,12% de alta. Então, situação
situação complicada para o Ibovespa, mas temos algumas empresas que continuam se destacando, inclusive a Raízen se destacou vários dias ao longo desse mês de agosto. Vamos ver então se vai conseguir fechar o pregão também em forte alta. Deixa eu ver como está o petróleo nesse momento. Petróleo, minério de ferro e também, veja que fechou lá em Dalian, vamos dar uma olhada também como está aqui no nosso profit da Neológica. Vamos dar uma olhada como está o dólar, que cai 0,39%, nesse momento R$ 4,86. Petrobras cai 0,65, R$ 31,98. A Vale 0,06% de alta. Vale que diminui a alta de hoje, 0,06% de alta, R$ 62,24 para a Vale. Vamos dar uma olhada, não sei se a Isa ainda está conosco ao vivo de Brasília, que temos mais notícias. Isa, temos também notícias sobre o IFIX, né, da B3. Que mais que temos lá de Brasília para o nosso público? Bom, vamos falar então de IFIX, o índice de fundos imobiliários na B3, que opera em alta no pregão desta sexta-feira, mas segue abaixo ali do patamar de 3.200 pontos, perdido ali no começo da semana, e com isso o IFIX subia ali 0,14%, com volume de negócio ainda mais lento. Mas mesmo em alta, e o índice de FIIs ali caminha para encerrar em queda pela segunda semana consecutiva. Entre os fundos listados no IFIX, o Iridium, recebíveis imobiliários, era o destaque de alta. O fundo imobiliário residencial AR, ele anunciou que vai pagar um dividendo de R$ 3,65 por cota. E em comunicado, o FII diz que o montante total será de 1,7 milhão de reais, referente aos resultados de julho deste ano. Os cotistas receberão também o provento de 28 de agosto. E só para a gente falar um pouquinho, então, não exatamente de Brasília, mas lá de Angola, onde Lula estava falando, e o depoimento acabou agorinha, né? Aqui a agenda dele estava esvaziada, quem é o presidente em exercício é Geraldo Alckmin, e Lula está lá, né, nos bastidores aqui, né, as pessoas também comentando todas as falas, todas as repercussões de Lula lá na África. Então o Lula falou ali sobre os empresários, que os empresários sejam alavanca ali para a criação de novos empregos necessários. Falou também que se tivéssemos empresários preocupados com o investimento, não teria quebradeira da indústria de engenharia nacional, disse então Lula, falando também sobre o novo presidente da CNI, que vai ser preocupado de verdade com a indústria, dando um recado então para o setor industrial. Lula lá na Angola, no Fórum Econômico. Isa, de fato, se tivesse também empresário de engenharia que não tivesse realizado propinas, se fornecido propinas para governos anteriores, também não teríamos tido escândalos como a Lava Jato, né? Ou também problemas que acabaram quebrando as empresas, né? Como a Odebrecht, a OAS, entre outras, mas isso o presidente Lula não fala. Vamos falar agora de gringos que voltaram a retirar cifras bilionárias da B3, segundo dados da quarta-feira, R$1 bilhão de saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, somando 11,6 bilhões de reais no mês de agosto. Valores de retiradas já se aproximam do saldo positivo ainda apresentado no ano de 12,2 bilhões de reais. Mas ainda assim, não é motivo de preocupação do mercado. A fama de agosto é naturalmente de resultados mais baixos e a B3 continua barata. Então, segundo analistas, poderia voltar a ter interesse de investidor estrangeiro no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Também a questão de Jackson Hole, que levou, e expectativas também de um novo aperto monetário por parte do Federal Reserve, também estão levando muita gente a retirar o seu dinheiro da Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos ver então se essa saída de gringos vai continuar. Deixa eu ver se já temos o nosso primeiro convidado de hoje conosco, o Andrea Ângelo. Deixa eu ver se o Andrea Ângelo... Andrea Ângelo, deixa eu ver se ela está conosco. Aqui, Andrea, sim, muito boa tarde, Andrea, e bem-vinda ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, como vai?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Andréa, vamos lá. Primeiro comentário rápido que te faço é sobre esse agosto, que a gente estava comentando agora, bastante complexo, 16 pregões de quedas consecutivos. O que você está achando desta situação de uma bolsa que em agosto está sofrendo e muito? Acho que o mercado, nesses últimos dias, ele está muito ligado ao desempenho lá fora, né? Então, a gente teve um Fed que está mais preocupado, que a atividade não está cedendo, que a atividade e que a taxa de juros possa ficar mais tempo num patamar mais alto para tentar conter essa atividade, para você ter o respingo aí no alívio da inflação. Então, acho que com esse Fed, que a gente chama um pouco mais duro, ele está refletindo, de certa forma, na curva de juros nos Estados Unidos, e aqui a gente nunca anda sozinho, né? A gente sempre tem fundamentos internos e também a parte externa que influencia nos nossos ativos locais aqui do Brasil. Então, acho que o momento hoje é um pouco esse, e o mercado local também está esperando um pouco mais de notícias boas que podem vir do fiscal, se o governo vai conseguir arrecadar mesmo as receitas necessárias para cumprir as metas que ele mesmo estabeleceu do novo arcabouço. Então tem um monte de, tem fatores externos e internos que estão contribuindo um pouco no cenário mais macro para explicar esse desempenho dos ativos brasileiros, que nesse mês está pior do que nos últimos tempos. Pois é, só para terminar esse assunto, eu queria te perguntar, o que você acha, quanto está influenciando a incerteza no mercado brasileiro, especialmente com a questão fiscal, mas ao mesmo tempo também a questão dos juros americanos subindo? Qual você acha que tem mais força para levar os gringos também a saírem da Bolsa de Valores e a motivarem ao menos essa queda que a gente viu em agosto? Acho que hoje, como ainda a gente, no cenário interno, a gente ainda não tem exatamente nenhuma percepção de que o governo vá ou não vá cumprir mesmo, o que ele precisa arrecadar de receita para ajudar nas metas de resultado primário, então o movimento externo ganha muito mais peso. Eu acho que é um cenário global um pouco mais incerto mesmo, que está levando os ativos domésticos, brasileiros, a se reprecificarem. Então, o Brasil ele nunca anda sozinho. Então, se a gente pega mesmo o México, Chile, África do Sul, que são os que a gente chama de países pares, tanto para as nossas moedas como para o desempenho da curva de juros, a gente está em linha, ou seja, a gente está realmente sofrendo o que precisa sofrer vindo do cenário externo. Perfeito. Então, estamos falando com a Andréa Ângelo, estrategista de inflação da Warren Rena. Lembrando, antes de passar a palavra para a minha parceira Isabela Takaki, lembrando que no próximo 28 de agosto, nessa segunda-feira, a partir das 14 horas, terá um evento muito importante que a Warren está realizando, o Warren Institutional Day, no Grande Iate Hotel, em São Paulo. É um evento que vai reunir clientes da gestora e corretora de investimentos, além de nomes muito importantes do mercado financeiro, que vão debater sobre economia, cenários econômicos, desafios atuais da política monetária e fiscal do Brasil. Teremos especialistas da Warren Rena, como por exemplo o Felipe Salto, que foi nosso convidado várias vezes aqui no Closing e também foi meu convidado no BMC Talks. Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Rena, também o Sérgio Goldstein, a própria Andréa, vai estar lá, e também estão confirmados nomes como a Simone Tebet, Roberto Campos Neto, Gilberto Kassab, o Marcos Lisboa e o José Roberto Mendoza de Barros. Então, você não pode perder, e aqui na BMC somos parceiros de mídia oficiais da Warren Rena nesse evento muito importante da segunda-feira, dia 28, a partir das 14 horas. Isabela, sua pergunta para a nossa convidada. Oi, boa tarde, Andréia. Queria falar um pouco de IPCA 15, A gente teve o resultado aí de uma elevação de 0,28%, influenciado pela luz, pela conta de luz, e foi um susto ali, e acabou elevando até os juros de títulos públicos. Você acredita que deve ser um movimento pontual? Como é que deve afetar esse resultado do IPCA 15 na Selic, por exemplo?
Legal, o número de hoje do IPCA 15 de agosto, ele veio 0,28 no mês, né, essa variação positiva, e o esperado era o 0,16, né, então a mediana das expectativas que a gente diz, né. O número como um todo, essa expectativa que veio realmente mais elevada, ele diz que a gente teve algumas coisas lá dentro que levaram o número a uma variação mais positiva do que o mercado esperava. Mas, no entanto, em relação ao pensamento para o Banco Central, uma das frases que ele utilizou nos documentos oficiais, quando ele falava, olha, eu vou olhar a inflação corrente de serviços, né, para também ver que dentre outras coisas, ver a inflação corrente para decidir realmente os próximos passos de juros. Quando a gente pega o número e abre a parte toda de serviços, esse número veio bom. É o que a gente chama aqui, e nós falamos com os nossos clientes, que ele veio qualitativamente bom. E o que é isso? É a inflação de serviço continuando a desinflar. Então, ela está saindo lá do ano passado, que a inflação de serviços teve aí mais de 8% de alta, ela já está em 5,4%, então assim, ainda em 12 meses é uma variação elevada, sim, mas ao que parece, quando a gente faz todas as métricas que economista adora, desazonalizado, essa inflação, ela já está apontando na margem, entrando para o teto da meta, o que é bom para o Banco Central. Então, ou seja, o número de hoje, embora tenha vindo realmente mais elevado do que as expectativas, a qualidade desse número, que é a inflação de serviços subjacentes, ela continuou desacelerando, ela continuou desinflando, vai em linha com o Banco Central, que está caindo a taxa de juros e já telegrafou que ainda vai continuar a queda aí de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Então, foi um número bom para o Banco Central, corroborando que o início de afrouxamento monetário tinha que ter sido iniciado mesmo. Agora, André, só para a gente entender também essa questão inflacionária e a reação do Banco Central, porque se no Brasil, de fato, temos uma política monetária contracionista que está, de fato, deprimindo, em parte, a atividade econômica e jogando para baixo a inflação, por outro lado, o petróleo está subindo, temos uma alta de algumas commodities, então o minério de ferro também está dando alguns sinais de força. Vocês não acham que é possível que a gente veja uma inflação exógena e que possa afetar o Brasil e acabe também impactando a estratégia de política monetária do Banco Central? Ou vocês preveem um petróleo mais ou menos estável até o final do ano e no ano que vem, nesse patamar? O petróleo, assim como o impacto dele, que é no reajuste da gasolina, ele realmente é um item muito pesado na inflação brasileira. Mas a gente tem que lembrar que o Banco Central está tentando combater a inflação de serviços. E, obviamente, os efeitos secundários de uma alta elevada da parte de gasolina, né? Ou, por exemplo, se também tivesse um choque em alimentação. Mas, dito isso, a gente acredita que essa inflação lá fora, até se a gente pegar o CPI norte-americano, o último que veio, o core dele, o supercore, que é o que o presidente Powell sempre fala, ele veio mais baixo na última leitura. Então, isso até vai ao encontro do que o Banco Central está olhando. Isso ajuda a nossa desinflação aqui. E o câmbio, a moeda brasileira, o real, que também é uma influência externa de tudo que está acontecendo, e a gente sabe que muita coisa atinge a inflação do consumidor brasileiro, ele continua bem comportado. Assim, obviamente, a gente teve uma depreciação de uns 3%, 4%, então ele saiu lá do 4,85 e já está aí no 5%, ele fica, enfim, variando aí. Ainda não é um patamar que poderia levar uma pressão inflacionária vinda do câmbio. Tá? Então, assim, por mais que tenha o petróleo subindo, possíveis reajustes na gasolina pela Petrobras, a gente ainda não vê isso aí podendo alterar o plano de voo do Banco Central. Eu acho que o plano de voo do Banco Central, ele é muito... Ele sempre pensa na política monetária à frente. Né? Então, o impacto total da política monetária é 18 meses à frente. E o horizonte de relevante do Banco Central é esse. Então, ele está olhando lá em 2024, qual vai ser a projeção de inflação que vem do modelo dele. Então, em isso não alterando com alguma coisa de curto prazo, como um possível reajuste da gasolina, ele segue o plano de voo normalmente. Perfeito. Isabela, sua pergunta para a nossa convidada. Bom, para complementar sobre IPCA e meta Selic, eu queria saber de você se você acredita que a meta Selic esse ano e no ano que vem termina em quanto? Mudou alguma coisa com o IPCA de hoje?
Não. A leitura de hoje, né, como mesmo tendo sido um IPCA mais alto do que era esperado, até por nós mesmo, a gente esperava 0,18, a mediana do IPCA estava em 0,16 e veio 0,28. Mas isso não altera justamente pela qualidade do número de inflação, que é a parte de serviços subjacentes, que esse grupo veio mais fraco até do que a gente tinha. O que surpreendeu no IPCA é o que a gente pode chamar de volatilidade usual da leitura. Por exemplo, perfume é um item que surpreende muito por dados pessoais, e o próprio carro, né, o preço de automóvel. E pode estar muito ligado também a Dia dos Pais, e uma parte do movimento de preços de carros é pelo fim do desconto da MP de automóveis, que o governo concedeu desconto no final de junho, né, nos automóveis de passeio mais populares, e aí acabou a MP, né, o governo tirou o desconto da população, então o preço volta. Então, muito dessa parte não tem essa relação tão direta com a política monetária, né? Já era esperado essa volta, e também tem essa parte de volatilidade, uma influência aí de um possível Dia dos Pais, né, acarretando um aumento de preços por parte dos agentes. Então, o plano de voo não muda, a gente espera o call aqui da casa, que a Selic encerre esse ciclo em 9% em meados do ano que vem, e o passo de 50 pontos até a última reunião desse ano, né? Então, na última reunião, a gente acha que o BC pode acelerar o passo de afrouxamento para 75 pontos percentuais, e aí a gente, né, levando a Selic aí a encerrar esse ciclo em 9%. Mas, por hora, essa inflação de hoje não muda nada, acho que só vai ao encontro do que o Banco Central está realmente visualizando, que é essa desinflação de serviços acontecendo. André, a última pergunta que eu vou te fazer é sobre a inflação, não só no Brasil, mas a nível internacional. Nos Estados Unidos, especialmente, temos uma inflação particularmente resistente, mesmo se os juros por lá foram elevados de forma muito rápida, muito intensa e muito alta também. Muita gente está começando a se perguntar se essa inflação será persistente, até por causa de questões geopolíticas, como, por exemplo, o reshoring, né, a repatriação de muitas empresas da China ou de mercados emergentes não considerados confiáveis para os Estados Unidos, e isso poderia provocar um ciclo de alta preços salários, né? Você acha que esta é uma possibilidade para os próximos anos? Isso poderia acabar afetando o Brasil também, não pelo reshoring, mas pelo nearshoring, já que o Brasil não tem problemas geopolíticos próximos e é um país que geograficamente é um vizinho dos Estados Unidos, então é de fácil acesso ao mercado americano. Você acha que a gente também poderia ter o mesmo problema de uma inflação persistente por causa desse realinhamento das empresas a nível mundial e uma eventual volta das produções para os mercados maduros ou para mercados emergentes mais seguros como o Brasil? Eu acho que o caso da inflação brasileira é um pouquinho diferente, né? Obviamente que a gente nunca descola tanto assim, mas os fundamentos internos acho que prevalecem nesse caso, tá? E quais são eles? A gente veio de uma pandemia que a gente viu os preços, né, isso não é novidade, os preços de bens industriais, né, dos bens que também são os bens importados, eles muito elevados. Então, a gente teve agora uma acomodação muito forte deles, não só no índice de preços ao consumidor, que está refletindo a queda grande, substancial dos índices de preços dos atacados, numa deflação deste ano muito intensa, ali em torno de 8%, 10%. Mas isso daí até ajudou essa parte da desinflação de serviços no Brasil. Então, quando a gente pensa em preços relativos, que a gente pega o tanto que é de bens e o tanto que é de serviços, essa parte de bens, quando ela foi muito elevada por conta de pandemia, os preços tiveram reajustes altíssimos, tudo que é o preço de bens, ela se refletiu na volta dele e reflete também numa ajuda para a desinflação de serviços. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente viu muito durante a pandemia de que os semicondutores tinham um problema e as montadoras lá na China pararam, então isso não podia também montar carros aqui no Brasil, e aí você diminuiu
a oferta daquele bem. E elevou-se os preços, né? E os preços se elevaram. E aí, o que aconteceu? Aí, quando o preço do automóvel, por exemplo, começou a cair, tanto lá fora quanto aqui dentro, isso começa a se refletir em serviços ligados a bens. Ou seja, na inflação do conserto do automóvel, no estacionamento, na pintura, todos esses serviços que refletem, né, o aumento ou a queda de preço de bens. E é o que está acontecendo agora. Então, de certa forma, a gente está num momento que é o que a gente chama de segundo momento da nossa inflação. Veio de um momento muito altista de bens, aí ele passou por uma desinflação forte na área de bens, e agora essa desinflação está contaminando beneficamente, né? Às vezes a palavra contaminar, ela coloca muito como uma coisa ruim, mas agora é a parte boa dessa contaminação, que é a desinflação desse serviço, como eu citei agora. Então, acho que essa parte dessas cadeias, esse problema em cadeia, eu acho que o Brasil vai sofrer um pouco menos do que lá fora. Pelo menos não é o esperado, não que está mapeado, que realmente o nosso índice de preço local, ele sofre muito, é quando você tem um problema muito grande no câmbio, que é o que a gente chama, né, do pass-through, que é o repasse do câmbio nos nossos bens industrializados aqui dentro. Perfeito. Isabela, temos mais uma pergunta? Queria falar um pouquinho de PIB, né? Porque a gente está vendo aí dados do CAGED, PNAD, apesar de estar perdendo força, ainda está forte, né? Mas ao mesmo tempo, dados ruins do setor industrial. O que você acredita para o PIB esse ano para o Brasil? O PIB esse ano para o Brasil ainda é muito forte. A gente veio de um primeiro trimestre muito elevado, de 1,9 vindo até de agricultura desse crescimento. E aí o que a gente chama aqui de carrego estatístico é quando a gente deixa lá 1,9 parado e não cresce mais nada nos outros trimestres, a gente já cresceria no final do ano 2%. Mas, de toda forma, os dados correntes de atividade, de serviços, de vendas no varejo, eles ainda estão muito fortes, e aí a gente vai ter variações ainda positivas trimestralmente até o final do ano, ou seja, o PIB desse ano ainda é esperado algo acima de 2%, tem muita gente até falando na casa de 3%. Então, realmente, a atividade segue muito resiliente. O mercado de trabalho não é diferente, né? Até porque ele é muito a foto do passado, né? Do que aconteceu com a atividade, é o que reflete de fato no dado de mercado de trabalho. Mas os especialistas em emprego, eles dizem muito que essa taxa de desemprego em 8%, que é muito baixa, ela pode não ser a taxa verdadeira de desemprego. Porque se a gente pega a taxa de participação, ou seja, as pessoas que são consideradas na força de trabalho brasileira, que é, né, porque a taxa de desemprego, só um parênteses aqui, né, ela é uma taxa que é, ou seja, numerador sobre denominador, tanto de pessoas que procuram emprego, tanto de pessoas que estão empregadas. E essas pessoas que procuram emprego, elas estão mais baixas do que o pré-pandemia. E essa é a parte, né, que as pessoas procurando emprego, então não estão procurando, é porque elas estão recebendo renda de algum lugar. Então os especialistas em mercado de trabalho olham isso e falam, olha, talvez alguma transferência muito elevada de renda está fazendo que as pessoas fiquem em casa e não entrem na força de trabalho, e com isso está caindo a taxa de desemprego. E talvez a taxa de desemprego verdadeira do Brasil não seja de 8%, e seja assim uma de 10%. Então, ou seja, a atividade ainda está bem, o custo da atividade, né, de uma Selic que foi muito alta, de uma taxa de juros real altíssima durante 12 meses, acima de 8%, ela vai começar a fazer um problema, ela vai começar a bater nessa parte de atividade. Agora, acho que a gente está vendo isso, até porque o consumo das famílias já está mais fraco, o que a gente tem de parte de serviços também dentro do PIB, mas assim, fraco veio de um nível muito alto, então você tem uma política monetária influenciando, mas a taxa de desemprego, que é o reflexo disso tudo, ela pode estar demonstrando outra verdade por trás. Dito isso, para a inflação e para o Banco Central, ele está muito atento. E talvez justamente por isso, né, por essa confiança de que a atividade está desacelerando, mesmo que mais devagar, a taxa de desemprego, ela tem alguns momentos que ela
deve arrefecer melhor, mas a força de trabalho podendo ser menor do que realmente é o que está ali na medição do IBGE. Isso tudo ajuda nesse processo de desinflação e na confiança que o Banco Central tem de que a atividade econômica vai desacelerar e não vai, pode cair a taxa de juros e a gente não vai ter um problema inflacionário à frente. As expectativas de inflação, embora ainda muito fora da metas, mas a gente ainda está, é o que o Banco Central mesmo chama de reancoragem parcial. Então, ele já está vendo uma probabilidade dessa ancoragem de metas ficar mais lá na frente, ela continuar ancorando em torno dos 3%, e ele iniciou o processo aí de queda de juros. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer se de fato teremos esta redução dos juros que vai ocorrer e quanto vai terminar, quanto vai ser até o final desse ano, até o final do ano que vem. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo a André Ângelo, estrategista de inflação da Warren Arena. André, que estará, lembramos, no evento do dia 28 de agosto, segunda-feira, a partir das 2 horas aqui em São Paulo, no Grand Hyatt Hotel, o Warren Institutional Day, vai estar ela, o Felipe Salto, o Sérgio Goldenstein, também estão confirmados nomes como a Simone Tebet, Roberto Campos Neto, Gilberto Kassab, Marcos Lisboa e José Roberto Mendonça de Barros. Grande evento da Warren para comentar os rumos da economia brasileira, da política econômica e monetária, e também os desafios que o país está enfrentando. Então, nós vemos na segunda-feira. Andréa, foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Muito obrigado. Obrigada a vocês e até segunda-feira, pessoal. Até segunda, até mais. Nesse momento são 4 horas e 49 minutos. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit, porque a Bolsa continua caindo 0,86%, 116.015 pontos. Grupo Pão de Açúcar, menos 6,60%, CVC, menos 6,16% e MRV, 5,81% de queda. São Martinho, que é a melhor de hoje, aqui no nosso Profit, a gente está vendo a São Martinho subindo 4,39%. Raizen, por sua vez, sobe 2,14%. E SLC sobe 1,82%, no financeiro 12,23%, 23 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui como estão dólar, Petrobras e Vale. O dólar cai 0,29%, R$ 4,87. Petrobras 0,56%, R$ 32,01 é o valor da Petrobras. A Vale sobe 0,26%, R$ 62,36. Isabela, como estão as bolsas lá fora, prestes a fechar lá em Wall Street? Também temos petróleo, Brent lá em Londres. O que está acontecendo nos mercados internacionais? Os mercados, os principais índices, pelo menos de Wall Street, sobem nesta sexta-feira, está caminhando aí para um encerramento de sessão, de semana, para o positivo, mesmo com um discurso mais hawkish ali do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole hoje, que manteve a porta aberta para novos aumentos de juros. Mesmo assim, o SP 500, então, opera em território positivo. Neste momento, temos, então, o Dow Jones operando com 0,71% de alta, SP 500 alta de 0,65% e Nasdaq 0,87% de alta. E já temos preços de petróleo, fechamento dos preços internacionais de petróleo que encerraram o dia em alta, porém semana fica negativa. Barril WTI com alta de 0,99% aos $79,83. Agora o barril Brent alta de 1,34% aos $84,48. É isso aí, gente. Temos uma notícia que acaba de chegar, porque a Justiça de São Paulo mandou a 123 Milhas emitir passagens ou reembolsar os clientes. A empresa não quis comentar uma liminar que foi concedida pela nona Vara Civil de Campina Grande, aliás, Justiça de Campina Grande, não de São Paulo, Campina Grande, lá na Paraíba, e a Justiça de Campina Grande determinou que a 123 Milhas vai ter que emitir passagens na linha promo ou reembolsar clientes que não aceitarem vouchers oferecidos pela empresa. Então, situação cada vez mais complicada para 123 Milhas e vamos ver como essa situação vai se resolver. 4 horas e 52 minutos nesse momento, 2 minutinhos de intervalo, voltamos.
BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Aqui na BMC, muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 4 horas e 55 minutos. Bolsa prestes a fechar, mais um dia em queda, piorando agora o seu desempenho, 0,94% de queda, 115.923 pontos, 12,53 bilhões de reais de movimentação. O Grupo Pão de Açúcar cai 6,50%, São Martinho cai 4,10%. Agora, vamos dar uma olhada como está a situação lá no Guarujá, porque ainda temos os painéis que estão acontecendo lá do Fórum Esfera Brasil, painéis que estão contando com a presença de muitos ministros executivos, presidentes de bancos públicos e também magistrados, juízes do TCU e do STF. Deixa eu ver se temos aqui o nosso link com o Guarujá. Vamos escutar agora o Fórum Esfera Brasil nesse momento. Por isso eu te agradeço a pergunta. A conciliação é o caminho. É o caminho por quê, Daniel? Porque dentro do Estado ninguém tem o monopólio da verdade. A decisão, para ser técnica, em qualquer elemento decisório, ela precisa ser fundamentada. E a fundamentação, toda ela está submetida ao contraditório. Então, é preciso que nós tenhamos a capacidade de apresentar soluções em mesa para que a segurança jurídica seja percebida pela sociedade. E é importante que você falou dos investidores, e eu vi aqui o painel anterior do PAC, e eu quero dizer, uma parte importante dos investimentos do PAC virá do setor privado. E esse setor privado, ele precisa perceber que a administração pública, que o poder executivo está comprometido com a segurança jurídica, para que ele possa ter condições de olhar de uma perspectiva muito clara para a sua tomada de decisão. Por fim, respondendo à questão da Eletrobras, muitas pessoas me questionam, bom, mas os investidores adquiriram as suas ações,
numa determinada condição, participaram de um processo e agora a União apresenta uma discussão. Ora, a pessoa mais demandada na República, no Judiciário, é a União, é o Estado. O que a União fez? Apresentou perante o Judiciário, na mais alta corte, a Suprema Corte do país, uma discussão jurídica legítima. Não tomou nenhuma decisão humano-militar, não tomou nenhuma decisão à força. Nós estamos discutindo uma tese, o que é legítimo, tanto para o Estado quanto para o particular, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar o pronunciamento da Suprema Corte. A segurança jurídica, ela também exige coerência, e nós estamos sendo coerentes. Buscamos o Poder Judiciário também para a solução de controvérsias. Temos uma expectativa de que essa questão seja equacionada pelo Poder Judiciário, que pode acionar e tem acionado com muita velocidade. A ministra Rosa, preciso dizer, ministro Vinícius, ela tem um compromisso com a agenda de conciliação. Criou o CISAL no final do ano passado. A Advocacia Geral da União participa de diversos processos de conciliação no âmbito da Câmara de Solução de Controvérsias e, evidentemente, que a solução negociada, consensual, promoção de acordos é uma diretriz de nossa gestão, a pedido do presidente Lula, que faz política com diálogo. Então, o diálogo é uma marca que nós temos trabalhado e temos praticado no nosso dia a dia. Citando números, a Advocacia Geral da União celebrou, no primeiro semestre de 2023, 31 mil acordos no âmbito judicial. Isso sim é compromisso com a solução de controvérsias. Isso sim é compromisso com a solução negociada. Então, estamos abertos para, em mesa, discutir e encontrar as melhores soluções para o caso da margem equatorial e para o caso da Eletrobras. Obrigado pela pergunta. Ministros Alexandre Barreto, Marcos Vinícius, Jaiba Soares, eu vou ter que desapontá-los um pouco, porque o tempo acabou, estamos completamente voltar, então, estourados. Aqui no nosso estúdio, porque o ministro Jorge Messias estava falando agora, ministro da Advocacia Geral da União, e já vou chamar então o nosso segundo convidado de hoje, o Vitor Mafra, analista de investimentos. Deixa eu ver se o Vitor já está conosco. Está sim conosco, Vitor Mafra. Muito boa tarde, Vitor. Bem-vindo ao Closing aqui na BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isa. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Vamos lá falar um pouco sobre os mercados, sobre as decisões que vem aí tomando as pessoas de mais alto escalão em relação a, principalmente, que pode impactar a nossa Bolsa de Valores e também as outras economias globais. É isso aí, é isso aí. Vamos falar. Enquanto isso, a Bolsa está fechando nesse momento porque são 5 horas e fecha mais um dia em queda, 0,94%, perde até o patamar de 116 mil pontos, como vocês estão vendo atrás de mim, no nosso Profit da Neológica, dia de luta para o Ibovespa, tudo no vermelhinho. Vou começar a pergunta então para você, Vitor, o que você está achando desse mais um dia, né? 16º pregão de queda consecutivo não, mas no mês de agosto apenas 2 pregões positivos. É uma tendência que vamos levar até o final do mês ou tem esperança no final do túnel? Bom, vamos lá, Carlos. A gente entende que, normalmente, por mais os ciclos de mercado, agosto e setembro são meses mais negativos de fato, tá? Mas, ao mesmo tempo, olhando para a Bolsa de Valores brasileira, ela acompanha normalmente a Bolsa chinesa, né? A gente já teve 13 quedas seguidas da Bolsa chinesa, ao mesmo tempo que o Ibovespa acompanhou essa questão de queda junto, né? A gente teve 13 quedas, 2 dias relativamente de altas, mas ao mesmo tempo voltando para quedas aí ao longo da semana. Eu acho que o mês de agosto, como eu falei, é um mês mais negativo, é um mês que normalmente faz com que de fato a Bolsa de Valores tenha uma queda, mas isso é parte do ciclo, faz parte do ciclo da Bolsa, e eu acho que de fato a gente encaminha para esse agosto um pouco mais negativo, tá? Olhando para os ciclos globais, né? Segundamente, né, a gente tem dados importantes saindo e de fato a gente vê que a economia global, ao mesmo tempo chinesa e também americana, que são os impulsionadores da economia mundial, né, a gente vê de fato uma queda expressiva nessa questão,
né? Então isso impacta também direto as nossas bolsas de valores, principalmente brasileiras, mas também as bolsas globais. Perfeito. Isabela, sua pergunta para o nosso convidado. Acho que a Isabela está sem microfone. Vamos ver. Agora sim, agora está com o microfone ligado. Tá me ouvindo? A gente estava falando mais cedo aqui sobre algumas falas do presidente Lula lá em Angola. Falou que parece que o presidente da CNI vai ser preocupado de verdade com a indústria. Se tivéssemos empresários preocupados com o investimento, não teria quebradeira da indústria de engenharia nacional. Falou também que queremos que empresários sejam a alavanca para a criação de novos empregos necessários. Você cobre o setor de indústria, né? Eu queria saber, na sua opinião, como está o setor, qual a perspectiva do setor industrial aí para esse próximo semestre e se essas falas acabam afetando um pouco o setor. Pois, Isabela, a fala do presidente Lula normalmente coincide com a fala para a base dele, né? Não basicamente impacta diretamente o mercado. Como eu falei, a Bolsa Brasileira normalmente ela tende a seguir as bolsas globais, principalmente as bolsas de países emergentes como a China, como por exemplo o México, né? Mas ao mesmo tempo, no setor industrial, a gente vê relativamente uma melhora por parte da inflação. E também a difusão por parte da inflação, com essa melhora, impacta diretamente na queda da taxa de juros, o que vai fazer com que aconteça o quê? Uma melhora por parte do consumo da população. E, ao mesmo tempo, a queda por parte de despesas financeiras nessa parte de indústria, né? A gente teve IPCA 15 hoje, com basicamente acima das expectativas, né? 0,28 contra 0,17 das expectativas, mas se a gente observar por parte da difusão da inflação, a gente vê uma melhora substancial, principalmente nessa parte de serviços subjacentes, né? Então a gente vê que, de fato, o setor industrial ele tem uma alavanca preferencialmente pela queda da taxa de juros, porque diminui a despesa financeira, e também essa queda da taxa de juros corrobora com melhora do consumo do país e da população do Brasil, né? E também a gente tem que observar o quê? A gente tem que olhar a questão ali da indústria, né? Do que o presidente ele coloca como um fator decisivo ali para tentar impulsionar a indústria. A gente teve a questão ali, principalmente, da questão do programa de carros, depois o programa ali em relação à questão também de caminhões, de frotas, né? E também a questão do programa, né? Do plano Safra, que impacta diretamente a indústria, né? Então a gente tem esses planos para tentar revigorar essa indústria, melhorar essa indústria, mas também um fator importante e estrutural é a questão ali de fato, quem sabe, da queda da taxa de juros, queda da inflação, e que impulsiona a melhora do consumo e impacta diretamente os pedidos, as vendas dessas empresas que estão no setor. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada em setores específicos. Quais setores da Bolsa você acha que vale a pena ficar de olho com esse cenário que você acabou de descrever? E quais você acha que vão dar o melhor desempenho, pelo menos até o final do ano, mas também no ano que vem com esse cenário que acabamos de analisar? Bom, o cenário, obviamente, é um cenário de melhora da inflação, uma substancial queda da taxa de juros ao longo do tempo, né? Possivelmente existe a possibilidade, quem sabe, de a gente chegar na faixa de 10% ali de taxa de juros Selic, né? Mas ao mesmo tempo em questão de setor, né? Quais os setores que a gente sempre fica de olho com essa queda da taxa de juros? A gente olha principalmente o setor de varejo, mas aquele varejo que seja relativamente resiliente ao longo do tempo, né, que tenha uma geração de caixa frente a, de fato, queima de caixa em algumas outras empresas, né? Então a gente tem que ficar ligado, principalmente essas empresas que geram caixa operacionalmente. Ao mesmo tempo que outro setor que a gente pode observar também é também o setor de educação. É um setor que, de fato, vem a melhorar a questão de pessoas adentrando, buscando uma questão de educação ao longo do tempo, né? E diminui a evasão de pessoas dentro das universidades. Então, as pessoas, normalmente, quando elas buscam uma melhora de vida, elas buscam a educação. O setor educacional exatamente está presente nesse fator. Por quê? Porque as pessoas vão buscar uma melhora de vida, mas ao mesmo tempo a queda da taxa de juros diminui a despesa financeira dessas empresas e também diminui também a evasão, né? Porque as pessoas tendem a buscar, de fato, esse setor.
Ao mesmo tempo, um outro setor que a gente tem que ficar de olho também, né? Por mais que a inflação tenha uma queda, a gente tem que ficar sempre de olho de commodities, né? A gente teve um boom das commodities no primeiro semestre, possivelmente ter uma melhora gradual por parte das commodities, mas também a gente tem que observar que as commodities na economia global, ela tem impacto grande, né? Então, se a gente tiver prospectivamente uma melhora por parte desses países que são mais importadores das nossas commodities, como China, Estados Unidos e Europa, né, a gente pode sair na frente e esse setor a gente também tem que ficar de olho. É só olhar hoje, né, a gente tem um impacto diretamente no quê? No setor sucro-alcooleiro. São Martinho, Raízen e Jalles Machado, que são as do setor sucro-alcooleiro, estão subindo hoje na bolsa. Por quê? Porque a gente tem uma piora da perspectiva da questão ali da produção por parte da cana-de-açúcar na Índia. E, ao mesmo tempo, a Índia soltou um fato relevante, que ela vai parar de exportar, né, esses produtos de açúcar e produtos de etanol. Então, a gente ganha nessa escala ali, principalmente no consumo mundial. Então, a gente tem que ficar também de olho nessa parte de commodities. Mas eu estou perguntando, antes de passar a palavra para a Isa novamente, você falou das escolas, por exemplo, dos cursos de educação, etc. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas vão ser impactadas pela reforma tributária que vai aumentar a tributação, especialmente no setor de serviços. E as escolas são do setor de universidades, centros de ensinos, fazem parte do setor de serviços. Você não acha que isso vai acabar tendo um efeito negativo sobre o resultado dessas empresas que vão ter que aumentar ou repassar o custo para os clientes, ou vão ter que amargar um prejuízo, ou isso não vai impactar tanto os números dessas atividades? Bom, Carlos, a gente tem que observar o que é a reforma tributária, né? Eu participei de um seminário por parte do governo que aconteceu nessa semana, bem interessante, sobre a discussão da reforma tributária. E o mais importante é a gente observar quando ela começará a, de fato, ser implementada, né? A gente busca a implementação ali na faixa de 2025, 2026, com a primeira fase, e depois vem outras fases. Eu acho que esse ciclo mais positivo a gente vai olhar na frente de 1 a 2 anos, principalmente observando o quê? Queda da taxa de juros. A questão da reforma tributária é algo que a gente vai entrar em discussão ainda, a gente vai entender de fato o que é a reforma. Ela vai impactar diretamente serviços em primeiro momento? Vai, mas a gente tem que entender que de fato como vai ser a alíquota, como que isso as empresas vão repassar isso para os clientes e o que elas vão de fato fazer quando ela de fato entrar em vigor a reforma. Então a gente tem que observar muito sobre isso, e o que eu estou falando agora é de fato observar a queda da taxa de juros. Eu sei que em primeiro momento vai impactar essa reforma nesse setor de serviços, mas olhando em questão de médio e quem sabe curto prazo, esse setor pode ganhar bastante com a questão da queda da taxa de juros. A reforma tributária, a gente fica em alerta, a gente fica prestando atenção, a gente estuda a reforma e as suas diferentes fases para a gente ver de fato qual é o impacto ali no longo prazo, na forma estrutural do país, tanto no setor de serviços como outros setores também, industrial, a questão do setor agrícola também, que a gente tem que observar, né? Porque o setor industrial, relativamente, ele vai diminuir a questão dos seus impostos ali também. Então a gente tem que ficar de olho. Eu sei que a reforma tributária é algo relevante, mas a gente tem que observar principalmente agora, nesse curto prazo, a questão da queda da taxa de juros, tá? Última pergunta que eu queria te fazer também, falando sempre ligado a essa questão da taxa de juros em queda, como você está vendo o setor de bancos, em geral o setor financeiro no Brasil, com esse algum tipo de incerteza na parte fiscal. Como está, na sua opinião, a inadimplência também, que ainda está gerando algum tipo de preocupação? Como é a sua visão sobre o setor de bancos? Acho que perdemos o nosso... Bom, o setor de bancos, basicamente, a gente tem que observar... Foi? Ok? Tá, vamos lá. O setor de bancos, basicamente, ele tem impacto direto em primeiro momento, né? Principalmente aqueles bancos voltados ao varejo, tá? Olhando questão de Bradesco e olhando Santander, tá? A gente tem que observar quais serão a forma como vai ser feita essa reforma, né?
A gente observando a retirada de juros sobre capital próprio, que basicamente, vamos dizer, é um jabuti brasileiro, né? Como que os bancos vai impactar em relação aos seus serviços? Se eles vão aumentar o preço dos seus serviços, se isso vai ser cobrado a taxa em determinada coisa. Então a gente tem que observar isso, né? O primeiro impacto, obviamente, será a questão de tributação de dividendos e a questão de retirada de juros sobre capital próprio. Isso vai impactar alguns bancos do setor, mas não todos. Existem alguns bancos que, se você verificar, ele vai ter um ganho de eficiência. E isso é bem importante avaliar, porque você olha o panorama do setor, mas tem que distribuir de forma analítica e verificar cada um de uma forma diferente do qual é o impacto disso. Segunda coisa, em relação à questão de futuro dos bancos, né? O que a gente acha, olhando de forma analítica esses bancos, né? A gente tem que observar, primeiramente, a questão de inadimplência. A inadimplência, provavelmente, chegou num pico, né? Porque a gente tem uma alta da taxa de juros e, ao mesmo tempo, o endividamento da família muito alto. Com a queda da taxa de juros e essa renegociação por parte do governo, do programa governamental que é o Desenrola, isso pode aliviar, em primeiro momento, essa questão desse endividamento familiar. E, ao mesmo tempo, isso impacta diretamente na inadimplência dos bancos. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma menor PDD, uma menor questão de inadimplência e uma melhora da eficiência dos bancos e, ao mesmo tempo, um ganho de market share, né, de bancos menores em relação aos grandes. Como eu falei, na última vez aqui eu estive aqui na BMC News, eu acho interessante você observar um banco, por exemplo, que tem um ROI de 15%, para ele sair para 20% é extremamente difícil. Mas se você for olhar um banco pequeno que tem um ROI na faixa de 5%, 6%, sair para 10%, 15%, é um impacto direto, o que gera valor, principalmente para aquele acionista que aporta no banco. Então é interessante observar cada empresa do setor como setor bancário, né? A gente tem que observar cada banco e quais suas nuances, quais os seus segmentos ali que ele faz melhor o seu serviço. Então isso que a gente tem que observar. Eu acho que existe um cenário positivo para alguns do setor, mas também existe um cenário um pouco mais negativo para outros dos setores. Perfeito. Isabela, sua última pergunta para o nosso convidado, o nosso Vitor Mafra. Vitor, se falou muito aí esses dias em relação à comparação a uma bolha, à crise de 2007, 2008. Falam em bolha, outros até acreditam em oportunidade. Para qual lado assim, você acredita? Qual que é a sua opinião que a gente pode tirar aí nesse período de bolsa? Certo. A gente tem que entender, primeiramente, a questão do que vem acontecendo globalmente na economia. E, principalmente, essa bolha é provinda da fala que normalmente os analistas falam, relembrando a bolha do .com e a bolha imobiliária, de fato, de 2008. Só que a diferença é o quê? Hoje, a economia, de fato, não está alavancada. Por exemplo, se você for ao setor imobiliário americano, a gente vê um setor com uma demanda forte, mas, ao mesmo tempo, uma oferta em diminuição. Então a gente não vê uma alavancagem de fato nesse setor. Outra coisa, em relação à questão do setor de tecnologia, o pessoal gosta de relembrar muito a bolha.com lá em 2000 na Nasdaq, né? A diferença é que agora a gente vê o quê? Uma produtividade maior, né? Principalmente dessas empresas de tecnologia. Então a gente vê uma melhora prospectiva de fato dessas empresas de tecnologia. Então essa produtividade vamos dizer, um hiato que pode fazer com que chega a uma oportunidade, principalmente da Bolsa Americana, olhando assim como um todo. Óbvio que a gente tem que entender que o soft land, em primeiro momento, o hard land, na realidade, ele se parece com o soft land em primeiro momento, mas no segundo momento a gente entra no hard land. E o discurso hawkish, o discurso duro do Jerome Powell hoje em Jackson Hole, mostrou isso, que a gente talvez esteja no momento que a gente vai ter um aumento da taxa de juros e de forma pequena ainda, mas ao mesmo tempo isso pode impactar diretamente a economia americana, que impacta diretamente a economia global. Por quê? Porque a gente já vê uma desaceleração
na economia americana. A gente já vê uma questão ali, principalmente de confiança do consumidor caindo, uma piora da questão de liberação de crédito por lá. Então a gente, talvez esse aumento por parte da taxa de juros ainda, pode impactar diretamente a economia. Então a gente tem dois lados. Tem um lado mais otimista, que é o aumento da produtividade da economia americana, mas ao mesmo tempo a gente tem um lado mais pessimista, vamos dizer, que é a possibilidade de uma piora prospectiva aí da economia americana. Olhando para hoje, eu acho que talvez a gente pode estar entrando numa oportunidade, principalmente no índice americano, mas distribuindo de forma setorial. A gente tem setores relativamente que estão, de fato, bem assimétricos positivamente, mas obviamente que existem outros setores que a gente vai entender o que aconteceu ali na frente, porque a gente está vendo a história sendo feita, que é o quê? Uma taxa de juros alta e, ao mesmo tempo, uma produtividade, um mercado de trabalho ainda aquecido nos Estados Unidos. É uma história isso, algo que relativamente nunca aconteceu, e a gente está vendo isso. Então a gente tem que dosar essa parte, a gente tem que observar o lado otimista e também pessimista, mas eu acho que talvez seja uma oportunidade, porque estruturalmente eu acho que, eu até brinco, né? A máquina americana não vai parar. E é a máquina americana que de fato vai mostrar força em algum momento, e isso pode gerar oportunidades, como a gente pode ver agora. Pois é, né? Nunca aconteceu, não está previsto nos livros de economia, esses juros tão altos, economia que não para, desemprego também na mínima histórica, algo absolutamente inusual. Vitor, rapidíssimo, 2 minutinhos, telegráfico. Além dos Estados Unidos, você vê outros mercados internacionais interessantes, né, para ficar de olho? Falamos da China, mas, por exemplo, mercados europeus, Reino Unido ou eventualmente o mercado argentino, agora em perspectiva das eleições de outubro. Há outros mercados que você olha com interesse? Sim, claro. A gente tem bastante mercados, né? São vários mercados aí mundiais, né? Então a gente, óbvio, em papel de evento, né, seria uma Argentina da vida, com a questão ali das eleições, é um papel de evento de fato. A gente tem uma melhora prospectiva também do Chile ali, que é um país que a gente tem que estar observando, e também do México, o nearshoring, né, a retirada de empresas ali da China para o México, vamos dizer, melhorando a qualidade de amigável dos Estados Unidos ali com o México, o Brasil, mas também tem um país que é bem interessante de se olhar, a Índia. A Índia é um país que relativamente está investindo nas necessidades básicas, que eles têm tantos problemas. A gente tem uma melhora do crescimento demográfico por lá e, ao mesmo tempo, também a gente tem uma melhora produtiva por lá. Você pode olhar a Índia. Essa semana o quê? Ela primeiramente lançou o foguete para a Lua numa, vamos dizer, numa melhora, de fato, da parte tecnológica indiana. Então a gente tem uma Índia com crescimento demográfico, com necessidades básicas, principalmente na parte de infraestrutura, e a gente tem uma taxa de desemprego baixa e uma questão de investimento em tecnologia muito alta. É um país que a gente tem que ficar de olho, que o pessoal acaba não observando, porque às vezes tem um certo preconceito em relação à Índia. Mas é um país que, de fato, tem um futuro brilhante e eu acho que, em algum momento, ela pode ser, quem sabe, a maior ou a segunda maior economia global daqui para frente, num futuro próximo. Tá? Então, a gente tem esse cenário um pouco mais positivo em Índia que a gente tem que observar. Perfeito, então vamos ver se de fato a Índia vai se transformar na principal economia mundial, com certeza já é o primeiro país do mundo em termos de população, em termos demográficos, vamos ver se vai ser também o primeiro país em termos econômicos. Muito obrigado ao nosso convidado Vitor Mafra, analista de investimentos, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no Closing da BMC, até a próxima. Tchau, Carlos. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês da BMC, Isabela, Carlos, e fico à disposição sempre para comentar um pouco sobre esse cenário tão conturbado que é da economia global. Abração. Sempre um prazer ouvi-lo, Vitor. Até a próxima. Gente, nesse momento são 5 horas e 22 minutos. Vamos dar uma olhada como estão os mercados aqui no nosso Profit da Nelogica, porque a Bolsa de Valores terminou o dia fechando em queda. Mais uma vez,
1,02% no negativo, 115.837 pontos. Grupo Pão de Açúcar, menos 7,23%. CVC, menos 6,58%. MRV, menos 5,58%. Grupo São Martinho sobe 4,02%. SLC Agrícola sobe 1,89%. E Raizen sobe 1,61%. Fluxo bilionário de 13,73 bilhões de reais é o volume financeiro nesta sexta-feira, volume abaixo da média histórica de mais ou menos 20 bilhões de reais por dia de fluxo de negócios, de volume de negócios. Vamos dar uma olhada como está o dólar nesse momento. O dólar cai 0,12%, fechou em queda aos R$ 4,87. Petrobras cai 0,53%, R$ 32,02. Vale também cai, virou a Vale, menos 0,08%, R$ 62,15. Isa, 2 minutinhos, como estão as bolsas em Wall Street, como fecharam, e também o Brent, como fechou. Vamos lá, então. As principais bolsas lá dos Estados Unidos fecham em alta após o discurso, sem surpresa, ali de Powell. E os comentários, então, foram mais hawkish ali, mas não tanto quanto alguns esperavam. No fim das contas, o discurso, sem surpresa, do presidente do Fed elevou os principais índices lá em Nova York. Temos, então, lá no fechamento de Nova York, Dow Jones com alta de 0,73%, S&P 500 com alta de 0,67% e Nasdaq também subiu 0,94% de alta lá em Wall Street. E fechamento de petróleo também temos. Os preços internacionais de petróleo encerraram o dia em alta, WTI com alta de 0,99% aos $79,83 e barril Brent com alta de 1,34% aos $84,48, Carlos. E o Banco Central da China acaba de divulgar novas regras para empréstimos imobiliários para estimular moradias. De acordo com essas novas regras, quando uma família solicitar um empréstimo, os bancos devem utilizar a prática de crédito da primeira habitação. Então, finalmente, a China começa o seu processo de estímulos fiscais para melhorar a situação de um mercado imobiliário em profunda crise. O Banco do Povo da China, então, divulgou essas novas diretrizes que, segundo o banco, visam melhorar as necessidades habitacionais e atender às demandas da população e aderir ao posicionamento de que, abre aspas, casas são para viver e não para especular, fecha aspas, que é uma frase do líder, do ditador chinês Xi Jinping, para tentar evitar especulações no mercado imobiliário. 2 minutinhos de intervalo, voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. PMC News, informação que gera valor. PMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 5 horas e 27 minutos e a Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia em queda. Mais um dia no vermelho, menos 1,02%. A gente está vendo aqui no nosso Profit da Neológica, 16º pregão de queda no mês de agosto. Vamos ver se temos ainda um link do ao vivo lá com o Guarujá, o Fórum Esfera Brasil acontecendo neste momento. Vamos ver quem está falando agora, lá direto do Hotel Casa Grande, já Fórum Esfera Brasil. Vamos ver. Estejam aproveitando os diálogos até agora. Antes de nós darmos sequência, nós vamos assistir ao vídeo institucional da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, mais uma das empresas parceiras no Fórum Esfera 2023. Onde tem transformação digital, tem a BDI. Vamos voltar aqui, daqui a pouquinho voltamos então com o nosso... Daqui a pouquinho voltamos então com o nosso fórum lá, dá uma olhada lá no Guarujá, o que está acontecendo, quem está falando. Peço para a turma da parte técnica me avisar então quando os convidados do próximo painel estiverem sentados para a gente ouvir um pouco mais do Fórum Esfera Brasil. Enquanto isso, vamos continuando com as notícias de hoje, porque a gestora de investimentos Pátria, por meio da Infraestrutura Brasil Holding 21, venceu o leilão do lote 1 de rodovias do Paraná, que foi realizado nesta sexta-feira pelo governo federal. O grupo fez uma oferta de 18,25% de desconto na tarifa de pedágio, cujo valor máximo fixado em edital era de 10 centavos por quilômetro. O grupo superou a proposta do consórcio Infraestrutura PR, composto pela EPR e pela Perfim também. O grupo ofertou um deságio de 8,3%, acabou perdendo pela oferta quase o dobro da dimensão, né, do desconto. A concorrência foi realizada na sede da B3 aqui em São Paulo e com a vitória o grupo terá que realizar 7,9 bilhões de reais de investimentos ao longo dos 30 anos do contrato. Além disso, estão previstos outros 5,2 bilhões de reais de custos operacionais. O grupo terá que desembolsar um pequeno aporte devido ao desconto oferecido na tarifa de pedágio e pela regra do edital, em caso de desconto superior a 18%, a empresa teria que pagar um valor adicional a cada ponto. Vamos ver então o que vai acontecer lá no Paraná. Vamos ver se agora podemos voltar lá no Guarujá para ouvir os próximos panelistas. Se não, continuamos o nosso jornal desta sexta-feira. Se não, já acho que temos o nosso analista técnico que vai entrar daqui a pouquinho. Daqui a pouco, então, também vamos analisar as ações de hoje com o nosso analista técnico. Mais uma notícia vindo lá do sul do Paraná, porque 2 semanas após a privatização, a Copel lançou um programa de demissão voluntária. Um programa de demissão voluntária que tem um custo milionário, mas que vai ser utilizado para enxugar o quadro de funcionários, sem ter que desembolsar, por sinal, muito dinheiro, segundo os cálculos da própria Copel. Copel que está se transformando de empresa estatal em uma corporation, uma corporação, uma empresa com capital difundido. De acordo com a Copel, o PDV está limitado ao orçamento de 300 milhões de reais em indenizações. O montante não considera multas do FGTS nem valores de subsídio de plano de saúde e vale alimentação. E os trabalhadores que aderirem voluntariamente ao programa receberão 30 salários como indenização pelo fim do contrato de trabalho. As inscrições para o PDV começam na próxima segunda-feira e encerram dia 15 de setembro. Já as adesões serão efetivadas após o dia 6 de outubro. Cada empregado terá direito a um valor mínimo de 150 mil reais, além de receber o pagamento de uma multa pela companhia de 40% do valor base para fins rescisórios do FGTS após a demissão.
Bom, vamos chamar então o nosso analista técnico desta sexta-feira, o Felipe Vella, analista de renda variável da Ativa Investimentos. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo ao Closing, é um prazer tê-lo conosco. Fala pessoal, boa tarde, como estamos? Tudo ótimo, muito obrigado. Felipe, tudo ótimo para nós, mas não para os investidores que estão marcando mais um dia negativo na Bolsa, né? Menos 1,2% hoje, perdemos o patamar de 116 mil pontos. Dia de luta e mês de tragédia, né, para o Ibovespa. O que você está vendo aí no gráfico para o principal índice da B3 e também para o dólar, que está entre altas e baixas por volta dos R$ 4,90? Acho que o Felipe está sem microfone agora. Vamos ver se a gente consegue voltar com o microfone do Felipe. Agora sim. Então, voltando, Felipe, Ibovespa e dólar. Perfeito. Me deem só um segundinho, a gente já pode ir falando aqui, mas eu tive um problema no meu Profit, ele está reiniciando aqui. Foi a entrar que ele deu problema, né? É a síndrome do ao vivo. Mas... Acontece. Mas, enfim, falando um pouco sobre Ibovespa e dólar, né? A gente teve aí um mês muito ruim para o Ibovespa. A gente tem o Ibov aí amargando quedas bem expressivas, né? Principalmente por conta aí da expectativa agora, aí, depois de Jackson Hole, né? A expectativa de uma fala um pouco mais dura aí do presidente Jerome Powell. O mercado começa a colocar no preço próximos eventos aí em que nós não teremos corte da taxa de juros americana, e isso traz aqui um receio para o investidor no mundo inteiro, e o Brasil não estaria de fora. Aqui internamente a gente tem um mercado com um certo receio, né, principalmente por conta das falas aí do nosso presidente, e isso impacta de maneira negativa o Ibov e o dólar voltando aí à casa dos R$5 para testar. De repente a gente pode ver esse dólar para cima, tá? Perfeito. Felipe, enquanto você está se ajustando, vamos dar uma olhada agora, vamos voltar para o Guarujá e já voltamos com o Felipe. Mais 2 minutinhos ao vivo, lá direto do Fórum Esfera Brasil, já voltamos com o nosso analista técnico. Então, vamos ver quem está falando agora direto do Hotel Casa Grande, lá no Guarujá. Deixa eu ver se temos já ao vivo. Vamos dar uma olhada, então. Eu estou num setor que representa pequena e microempresa. E a pequena e microempresa, ela é responsável, agora nesse trimestre, é responsável por 29,5% do PIB brasileiro. Então, ela impacta diretamente na formação do PIB das mais diversas maneiras. Primeiro, pela geração de empregos, que a pequena e microempresa no Brasil, preponderantemente, geram cerca de 50% dos salários do Brasil hoje estão na pequena e microempresa. Ainda para complementar, 52%, mais de 50% dos empregos formais também estão na pequena e microempresa. E agora, nesse trimestre, 710 mil novos postos de trabalho foram gerados pela microempresa. Isso representa 70% do período. Então, além disso, se eu falo de geração de emprego, se eu falo de salário, são 2 componentes, né, que impactam diretamente na formação do PIB. Então, não dá para falar de economia, não dá para falar de formação de PIB sem observar a importância da pequena e microempresa. Mas também sem olhar para os grandes gargalos que o setor passa. São gargalos importantíssimos. E se nos perguntam o que fazer para melhorar o PIB brasileiro, para puxar o PIB brasileiro para cima, a partir da visão da pequena e microempresa, eu diria que, acima de tudo, investir numa informalidade que é recalcitrante, né? E se pensar no Brasil, em que um MEI, por exemplo, pode se formalizar em 10, 15 minutos através da internet, e que o valor dele é cerca de 10% do salário mínimo, é o valor de contribuição para que ele tenha acesso, por exemplo, à Previdência, e, enfim, todos os incentivos que há, nós diríamos que é um investimento necessário. Precisamos olhar com mais afinco, até porque esses dados que eu falei há pouco, eles não foram suficientes. Além disso, além da informalidade, nós temos a questão da desigualdade, nas MEIs principalmente, não só entre os estados, mas internamente entre elas do mesmo setor. Talvez isso provocado
pela a baixa qualificação das lideranças, e esse é um trabalho que o SEBRAE faz fortemente, um forte investimento na formação de lideranças, há uma baixa qualificação da mão de obra também. Além de tudo, essas pequenas e microempresas, elas estão em setores em que a produtividade é bem baixa, já é baixa naturalmente do setor. E a questão do crédito, né, que continua sendo muito grave, não há como, estando na posição que eu estou, de não lembrar que, por exemplo, a taxa rosa, que impacta negativamente, de forma decisiva, sobre o investimento de mulheres. Então, falando de desigualdade, se nós pensarmos em uma empresa liderada por um homem branco e uma empresa liderada por uma mulher negra, a diferença de produtividade vai dar mais de 50%. Então, esses seriam gargalos importantes para, a partir da pequena e microempresa, nós puxarmos para cima, como é o nosso desejo, o PIB brasileiro. Tá, joia. Margareth fez um overview, colocou várias questões, eu vou retomar algumas delas que eu considero bastante importantes, especialmente estimular crédito, mas vou incluir a participação masculina aqui no nosso painel. Igor, ainda nessa linha, a gente viu, olhando para esse ano, né? Eu quero propor para vocês, nessa primeira rodada, um olhar sobre o desempenho do PIB desse ano, e numa segunda rodada a gente joga um pouquinho para frente, expectativa para os próximos anos. Mas olhando para o que aconteceu este ano até agora, a gente viu que a indústria andou de lado. E a gente viu, inclusive, eu fui resgatar as expectativas, né, os relatórios da própria CNI sobre as expectativas do setor, e tem uma variação bastante grande de um mês para o outro, o que mostra que, não sei, o setor industrial, a cada momento, está um pouquinho mais otimista, um pouquinho mais descrente, não tem uma linearidade quando a gente olha para esse ano. Vendo o que o governo até agora está fazendo, teve um olhar para a indústria? Sim. Alguns programas de estímulo localizados, setoriais. E queria te ouvir sobre isso. Considerando que a indústria está andando de lado, que a gente vem já num processo nos últimos anos, né, de dificuldade de promover essa reindustrialização do país, a gente está apertando os botões certos ao olhar para a indústria? Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar João, Camargo, todos os que estão aqui comigo nesse painel. Cumprimentar você, que há tempo eu não via, Renata. Pergunta capciosa, Renata, ainda mais para mim. Estou aqui para isso. Eu sei, eu percebi pela primeira pergunta, mas vamos lá. Bom, do meu ponto de vista, o que está acontecendo? Tá? O resultado da indústria no primeiro trimestre foi menos 0,1%. Tá, em relação ao trimestre anterior. Eu acho que é isso que você se refere no andar de lado, né? Assim, você não vê nem crescimento, nem assim um decréscimo muito grande. Não dá para falar uma queda. Não dá para falar uma queda, muito menos um crescimento. Mas esse é o resultado que a gente já vem trimestre após trimestre vendo acontecer com a indústria. Se você pegar a composição do PIB nos últimos 10 anos, vou botar 2013 a 2023, agora 2022, a preços correntes, você vê que a composição do PIB ela é praticamente a mesma, com oscilações. Então, o setor de serviço ali entre 66% a 70%, a indústria entre 22% e 23%, e o agro, que você mencionou lá no começo, é quem eu acho que cresceu um pouco mais, mas como cresce lá, está em 4%, acho que em 2013 vai a 6%, percentualmente cresceu muito mais. Tá? Por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que, do ponto de vista de composição e estrutural da economia, eu acho que a indústria mantém um patamar. E aí você referiu, olha, não chegamos no ponto da tão falada neoindustrialização. De fato, não. Mas eu queria trazer um ponto que talvez seja polêmico ou não, mas talvez seja uma composição estrutural e normal da economia brasileira. Mas sem querer gerar muito estresse, e dizer, talvez nesses 20%, 25% ou, quem sabe, 30%, da composição do PIB brasileiro, talvez a qualidade desse PIB, né, o valor que esse PIB vai agregar no cômputo geral da riqueza produzida do país é que tenha que ser mais importante. Porque quando eu olho, vou chegar na sua pergunta, quando eu olho a indústria, eu estou olhando um setor que é responsável por 23%, 24% do PIB hoje, mas que é 34% da arrecadação de impostos.
E também olho que essa mesma indústria é que tem um esforço, eu acho que de 66% de todo o gasto empresarial em pesquisa e desenvolvimento, que talvez seja o gatilho principal para essa modernização e neoindustrialização a que você se referiu no começo. Estou falando isso tudo por quê? Para 2 pontos para a gente debater. Os últimos 10 anos talvez sejam anos que eu acho que consolidam uma estrutura de PIB que talvez seja natural para o nosso porte de país, e talvez o processo de neoindustrialização, o Mercadante estava aqui, seja um processo não só de aumentar nominalmente o valor da indústria no PIB, mas de qualificar que indústria é essa, em qual valor essa indústria vai dar. E você se referiu às políticas de governo, não? Então foram políticas, eu diria, centradas, né? Alguma coisa pegou automotivo, uma tentativa de outros setores, eu vi agora coisas relacionadas à depreciação acelerada também. Sem dúvida nenhuma, são medidas que, do meu ponto de vista, ainda mais se forem setores com cadeias longas, que eu quero dizer com isso, todo motivo é uma cadeia muito longa, então tem um carro aqui, mas a aviação também. Você pega desde o vidro, a areia, e você consegue trazer por poder de arrasto todo mundo. São medidas que ajudam. Mas mais importante, eu acho, por exemplo, uma reforma tributária é muito mais importante para a indústria, eu acho, para todos os outros setores. Reformas estruturantes, eu acho que tem um condão de fazer essa guinada muito mais rápido do que essas medidas, eu acho, setoriais. Mas as medidas setoriais, do meu ponto de vista, também são importantes. Perfeito. Quando a gente fala das medidas muito localizadas, a gente tem um efeito muito mais restrito, né? Acho que esse é o ponto que você estava querendo levantar, que é bem importante trazer a perspectiva do setor privado com a Bruna, porque a Bruna, trazendo a visão da líder, a líder ela acaba, de certa forma, espelhando, em alguns momentos, o próprio aquecimento da economia, né, diante das diversas áreas de atuação da empresa. Como que vocês sentiram a vida real, né? O PIB esse ano, diante desses números que a gente estava comentando, dessas iniciativas que o próprio governo tem tentado para fazer essa roda girar mais rápido, do ponto de vista do setor privado, como que vocês viram o ano até agora? Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a Camila, a Ana, ao João Camargo, ao Alexandre pelo convite para estar aqui hoje. Eu costumo dizer que a aviação executiva ela é um excelente termômetro para medir a economia. Quando a economia vai bem, a gente está voando bastante. E onde há o crescimento do PIB, há aviação geral. A gente sentiu bastante aí a pandemia, mas hoje a gente já está retomando esse crescimento e já estamos avançando aí aos patamares anteriores à pandemia. Então, a gente sente, de fato, que a economia está melhorando, o PIB está crescendo. A aviação executiva, a aviação geral, ela é muito desvalorizada no Brasil. A gente vê que o Brasil é o segundo maior mercado da aviação mundial. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos. Então, falando em aviação geral, a frota dos Estados Unidos ela é composta por 200 mil aeronaves. O Brasil vem em segundo lugar, com 20 mil. E se a gente trouxer ainda para a realidade dos jatos executivos, a gente está falando aí de 12 mil aeronaves nos Estados Unidos e 700 aqui no Brasil. As pessoas se referem a essa modalidade muito como luxo, como status. Se a gente pensar que o tempo é luxo, aí eu posso concordar, porque isso tem a ver com a conectividade. A nossa aviação ela conecta mais de 2.200 aeródromos no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, enquanto a aviação comercial ela conecta apenas 126 aeródromos. Então, a gente vê que essa aviação ela é importante para gerar. Estamos ouvindo ao vivo o fórum lá, o Fórum Esfera lá do Guarujá. Vamos voltar aqui para o estúdio porque temos agora o nosso analista técnico. Vamos ver se agora o nosso analista técnico de hoje consegue estar conosco. O nosso aqui, o Felipe Vela. Felipe Vela conosco agora. Felipe, então vamos dar um comentário rápido que temos poucos minutos. Ibovespa hoje, o que você está vendo no gráfico? Felipe está sem áudio. A gente não conseguiu voltar. Agora sim, conseguimos ouvir o Felipe. Manda ver, Felipe. Infelizmente não conseguimos voltar com o Profit, mas a gente
tem um quebra-galho aqui que é o TradingView, né? Nós tivemos o Ibov, então, com aquela sequência impressionante de quedas, que foi quebrado com 2 dias grandes de alta, mas, né, eles nos mostraram que isso era apenas um repique. Percebam que o Ibov segurou aqui exatamente em um fundo anterior, bem interessante, tá? Que segurava aqui entre 117.600 e 118.200 pontos, e já voltou a puxar bastante para baixo aqui, mostrando 2 dias de forte queda. Nossa maior expectativa é que o Ibov venha testar essas mínimas aqui em 114.348 e 114.115 pontos, e rompido ele pode buscar essa mínima anterior aqui em 108.500 pontos, tá? Perceba que como o Ibov não tem nada nesse meio do caminho, caso ele rompa aqui os 114 mil pontos, ele tem essa região de 110, 108 direto, tá? Isso aqui é o que a gente chama de vazio gráfico. Então, podemos segurar aí nossas expectativas de repique, e eventualmente amargar aí um próximo período aí, um novo ciclo de baixa, quem sabe voltando lá na casa dos 108, 110 mil pontos, tá? Então o negócio ainda vai esquentar na B3. Então, Felipe, vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar contigo logo mais para ver se essa previsão vai se concretizar ou torcemos que não. Tomara que seja apenas um momento temporário. Torcemos que não. Torcemos que não. Felipe Vela, analista de renda variável da Ativa Investimentos. Felipe, hoje não conseguimos, mas volte mais vezes e a gente vai analisar juntos as ações direto do seu Profit. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Técnica, imagina, acontece. Um grande abraço, bom final de semana, Felipe. De volta para a redação. Nesse momento, Ibovespa cai 1,02%, 115.837 pontos. Aftermarket terminando. Grupo Pão de Açúcar, pior do dia, 7,23%. O CVC perde 6,54%. MRV, 5,54%. Grupo São Martinho é a melhor do dia de hoje, sobe 4,02%. SLC sobe 1,89%. E Raizen sobe 1,61%. 13,73 bilhões de reais de fluxo, de volume de negócios nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhada agora no nosso gráfico do dia. Falamos esta semana do ampliamento, do aumento de países membros do grupo dos BRICS, aquele grupo que reúne Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Agora tem novos países que fazem parte do bloco, como por exemplo Irã, Arábia Saudita, Etiópia, Argentina, entre outros. Mas temos também uma percepção complicada por muitos países, muitas populações, vários países membros dos BRICS, que olham para a China com uma certa desconfiança. Por exemplo, como estamos vendo aqui, nesse gráfico, como os países, como as populações dos países olham para a China, que opinião que eles têm da China. Por exemplo, no caso da Índia, mais de 67% da população olha para a China com olhar desfavorável, olhar negativo, ou muito desfavorável. 50% dos indianos têm uma opinião negativa da China, ou um pouco desfavorável. 17% dos indianos olham para a China com desconfiança. No caso de olhares positivos, na Índia, apenas 26% dos indianos têm um olhar positivo, muito positivo, ou médio positivo, ou de alguma forma positivo em relação à China. No caso do Brasil, somente 39% dos brasileiros têm um olhar positivo em relação à China, outro 48% da população tem um olhar negativo em relação ao país asiático. Na África do Sul e na Argentina, esta relação se inverte. Temos mais pessoas que olham para a China com olhar favorável e menos com olhar desfavorável. Na África do Sul, temos 49% da população que olha para a China ou de forma muito positiva ou de alguma forma positiva, enquanto 40% da população olha para a China com olhar negativo. Na Argentina, temos 17% da população que olha para a China favoravelmente, muito favoravelmente, 24% de alguma forma favoravelmente, e temos 34%, aliás, da população que olha para a China com olhar desfavorável. Uma pesquisa, então, sobre as atitudes globais divulgada do Pew Research Center, que mostra como a China é vista e considerada de forma bastante crítica por alguns países dos BRICS, particularmente pelos indianos, porque a Índia já teve
conflitos contra a China. Nos meses passados houveram também confrontos armados entre soldados indianos e chineses nas montanhas do Himalaia, mas lembramos que em 1962 os dois países entraram em guerra e a China hoje ocupa parte do território que é reivindicado pelo governo da Índia. Então, dois gigantes, 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão de habitantes cada um, que hoje estão se considerando, pelo menos os indianos olham para a Índia com bastante desconfiança. Vamos ver então se esses BRICS vão se manter sólidos ou não. O último giro aqui no mercado, o dólar que fechou em queda nesta sexta-feira, 0,12%, R$ 4,87. Petrobras cai 0,68%, R$ 31,97 centavos, R$ 31,97 o valor da Petrobras. Vale cai 0,21%, R$ 62,07. Isabela Takaki, último giro nos mercados lá em Wall Street. Não, temos, daqui a pouquinho voltamos com a Isabela. Última notícia que acaba de chegar. Lula acaba de dizer que o Brasil deve desculpa a Dilma Rousseff. O presidente declarou que a decisão do TRF1 mostra que a sua sucessora foi cassada de forma leviana quando perdeu o mandato em 2016. Declarações do presidente Lula durante sua viagem em Angola. Então, vamos ver. Evidentemente, Lula não leu a sentença ou está tentando reescrever a história. Gente, por hoje é só. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos. E curtam o sábado e o domingo. E às 4 horas da segunda estamos de volta aqui no Closing com você na BMC. Fique agora com a nossa programação. Ótimo final de semana e até segunda. BMC News. Informação que gera valor. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Beyond. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo